Depois do ultimato do União Brasil, Celso Sabino oficializou hoje o pedido de demissão do Ministério do Turismo. As últimas informações com o repórter André Anelli, direto de Brasília. Até quando ele fica no cargo, hein, André? Bem-vindo, boa noite, bom trabalho. Obrigado, Tiago. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro do Turismo, Celso Sabino, entregou a carta de demissão ao presidente Lula aqui no Palácio do Planalto e, em seguida, concedeu uma entrevista coletiva na qual ele fez um balanço dos cerca de 2 anos à frente da pasta. Ele afirmou que o Brasil recebeu em 2025 7 milhões de turistas estrangeiros e que o número deve chegar a 10 milhões até o final do ano, um recorde histórico. Sabino também voltou a destacar os preparativos para a COP30, a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, que acontece em novembro em Belém. Ele afirmou que só vai deixar o cargo de ministro de fato após uma cerimônia de entrega das obras relativas ao evento na semana que vem, mesmo já tendo entregue a carta de demissão nessa sexta-feira, no dia de hoje. Tive uma conversa hoje com o presidente da República, em virtude da decisão que o partido ao qual eu sou filiado tomou de deixar o governo, e vim hoje aqui cumprir o meu papel. Entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido. O pedido de demissão já era esperado desde a sexta-feira da semana passada, quando Sabino afirmou que entregaria o cargo após o retorno do presidente Lula da viagem aos Estados Unidos. O ministro foi alvo da decisão do União Brasil de desembarcar da base de apoio do presidente Lula, decisão essa que foi divulgada no início do mês, especificamente no dia 2. Naquela ocasião, foi dado um prazo de 30 dias para que os filiados desocupassem os postos no governo. Esse prazo foi antecipado na semana passada, depois que a Polícia Federal divulgou acusações de que o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, teria ligação com o crime organizado, inclusive com o PCC, o primeiro. Bom, o André Anelli complementa a informação, daqui a pouco outros detalhes, mas de qualquer forma fica o destaque à entrega da carta de demissão do ministro Celso Sabino do Turismo. E já temos aqui os nossos comentaristas, a Dora Kramer e o Túlio Nassa também está aqui, mas começo, claro, com a nossa Dora. Ô Dora, boa noite para você, bem-vinda. De uma certa maneira, essa já era uma saída esperada, mas ele conseguiu um chorinho, né? Uma semana para participar ainda de um evento visando a COP, mas é claro que ele gostaria de continuar ministro durante a COP mais para frente, ainda nesse ano. Tudo bem, Dora? Tudo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos. Pois é uma saída, o chorinho foi de 2 semanas, inclusive, né, Tiago? Lembra que aí ele disse na semana passada que pediria demissão, mas que ficaria mais uma semana. Agora temos outra semana, então o chorinho é de 2 semanas. E ele sai com evidente má vontade, o que eu não sei que efeito pode ter, não tem efeito algum sobre a afirmação opositora do partido com esse gesto. A gente tem aí um ministro relutando em sair, o presidente da República relutando em demiti-lo, ministro falando que ainda vai manter um diálogo. Não entendi bem que tipo de diálogo é esse, algum diálogo para alguma solução intermediária, ou se é um diálogo para um pós-saída. Ora, se é para manter um diálogo para o governo, esse gesto de pedir o desembarque de todos os filiados do partido fica aí manchado em seu caráter de rompimento. Então é um rompimento meio esquisito, que não é lá muito bem desenhado. De qualquer maneira, isso da semana que vem vence o prazo final do PP também, porque inicialmente PP e União tinham dado o prazo de 30 de setembro. Então, na semana que vem, teremos o prazo final também do PP, que tem um ministro, André Fufuca, presidência da Caixa Econômica e diretorias da Caixa, mais cargos pela administração
federal. Vamos ver se isso vai ser plenamente cumprido, se esse desembarque vai ser plenamente cumprido. Porque tem outro lado, não é, Túlio? Porque não necessariamente os partidos, de uma certa maneira hegemônica ou homogênea, vão votar contra o governo nas discussões do Congresso Nacional. Tem alas e alas, né? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite, a mestre Dora Kramer também. Boa noite, audiência da Jovem Pan. É uma honra estar aqui com essa bancada qualificadíssima. Olha, Tiago, realmente há centrões e centrões, né? E dentro do centrão há diversas subdivisões. O que a gente sabe é que o centrão é sempre governo. Ele vai votar conforme os interesses momentâneos. Parece que essa aliança político-partidária ela é para 2026. Isso não significa, contudo, que o centrão está desembarcando totalmente do governo. Como diz a Dora Kramer, pode ser um desembarque de Araque, né? Mas vamos lá, olhando para a questão aí do Celso Sabino, é uma questão muito interessante, porque a gente sabe que na política não há amizade, não há fidelidade, há interesses. Eu não estou falando no mau sentido, pode ser interesse no bom sentido político da palavra. Então eu estou muito curioso para saber o que a União Brasil ofereceu para o ministro para que ele pudesse realmente deixar o ministério. Olha só, deixou o ministério às vésperas da COP30, ele é do Pará, ele tem pretensão político-eleitoral para o Senado no ano que vem, então para ele é muito prejuízo desembarcar do governo nesse momento, tanto é que é visível, né, a insatisfação dele de ter que deixar. Por isso que eu estou curioso para saber qual é o interesse em troca que a União Brasil pode oferecer. Será que é só a verba político-partidária? Vamos esperar as cenas do próximo capítulo. Situação interessante, o que mostra é uma aliança forte ainda, né, do centro com a direita para 2026, Thiago. E qual a leitura do nosso especialista em direito eleitoral nesse processo de desembarque do governo? Chegando por aqui também, Cristiano Vilela. Vilela, boa noite. Pois é, Tiago, uma ótima noite a você, Dora, Túlio e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, nós temos aí essa saída do ministro Sabino, algo realmente que acabou dentro desse embate havido entre a União Brasil e o governo federal, ele acabou sendo talvez o principal prejudicado, porque eu não tenho dúvida que uma parte do União Brasil continuará votando com o governo e continuará negociando no varejo, tendo ali os seus benefícios e fazendo as suas composições dentro do aspecto político. Da mesma forma que figurões como o presidente do Senado, por exemplo, não deixará também de ser atendido nas suas pretensões. Agora, já que diante desse embate o partido precisou ficar fora do governo, diante dessa determinação vinda do Diretório Nacional, o único nome que acabou perdendo espaço é justamente o do ministro Sabino, que, como já de uma forma geral é difícil para os políticos abrir mão de um ministério como esse, no caso dele foi realmente no pior momento possível, às vésperas da grande apoteose que ele teria, que é justamente a COP30. Mas eu vejo que isso vai ali dentro de uma rixa envolvendo a direção do partido, mas do ponto de vista geral, como já se sabia que a União Brasil não iria com o governo para 2026, eu vejo que, do ponto de vista geral, não vamos ter grandes alterações. Haja vista que aqueles votinhos que o governo já tinha na União Brasil continuará tendo de agora até o final do mandato.